Vocês escolheram as minhas leituras e eu li porque eu compro a minha palavra. Oi leitores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Raíssa e no vídeo de hoje eu vou contar sobre duas leituras que eu fiz que foram vocês, meus seguidores queridos, que acabaram escolhendo. Mas antes de eu revelar quais foram as batalhas aqui, quais livros foram escolhidos, eu vou pedir pra você se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. Se você já for inscrito, muito obrigado. Compartilhe este vídeo com algum amigo seu que também goste de livros. O mês de janeiro pra mim foi bem tranquilo em relação às leituras. Eu realmente fiz alguns desafios, eu vou falar um pouquinho mais dos livros com vocês ao longo do próximo mês, mas eu li bastante e dois livros que eu li no último mês, aí nos últimos dias, foram vocês que escolheram lá no Instagram. Então se você ainda não me segue lá no Instagram, vou deixar o meu arroba aqui, @papeliche, e volta e meia, quando eu tô na dúvida do que eu quero ler, eu faço uma enquete, vocês votam e decidem o que eu vou ler em seguida. E eu fiz isso duas vezes no último mês e o resultado foi bem surpreendente. A primeira votação que eu fiz foi bem no comecinho do mês de janeiro, foi entre dois livros nacionais, e o primeiro é O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, e o segundo foi O Cozer das Pedras, ou Roer dos Ossos. Eu tava muito na dúvida em qual desses livros eu leria, inclusive estes dois livros estão na minha lista de 10 livros para ler em 2024, tá? 10 livros nacionais. Então eu já quis começar cumprindo pelo menos um pouco desse desafio, só que eu tava muito na dúvida em qual desses dois livros ler. Eles tinham uma temática congruente, assim, uma com a outra, mais ou menos o mesmo número de páginas, então eu tava na dúvida e resolvi abrir a votação pra vocês, e vocês acabaram escolhendo O Avesso da Pele. Aqui nesse livro a gente vai ter o nosso protagonista, o nosso narrador, que é um jovem aí com seus 20 e poucos anos. A gente descobre logo no primeiro capítulo que o pai dele faleceu. E a narrativa desse livro vai nos contar um pouco da história do pai desse menino, da história da mãe dele, como que eles dois se conheceram, e um pouco da infância do nosso protagonista também, que inclusive é um jovem negro. Esse livro vai tratar muito sobre negritude, vai falar muito sobre racismo, sobre preconceito, sobre a vivência de uma pessoa negra aqui no país, e foi um livro que mexeu muito comigo. Foi um livro que no primeiro capítulo eu já tive aquele estalo de tipo, opa, eu preciso prestar atenção, porque esse livro com certeza vai me entregar muito mais do que eu tô imaginando. E aí eu tive até que me ajeitar na cama, né, ajeitar a postura, sabe, porque eu sabia que eu ia receber uma coisa muito grande e eu não tava enganada. Essa é uma narrativa não linear. O pai dele foi uma pessoa um pouco ausente, um pouco não, né? Foi bem ausente na vida desse menino. Ele e a mãe tiveram um casamento conturbado e ele acabou indo embora quando o nosso protagonista era uma criança. Ele que ficou responsável por separar as coisas do pai, né? Entrar na casa do pai dele, separar o que era dele. A gente vai acompanhar essa trajetória aí em meio ao luto. E a escrita do Jefferson, gente, é uma escrita muito bonita. Eu tava esperando uma escrita difícil de ler, sabe? Uma escrita muito culta, mas não é. É uma escrita que é simples de ler, mas ela não é simplória, ela carrega muitas metáforas, muitos significados. É um livro que ele vai mexer muito com você. Eu falo que se você ler esse livro e você não sai uma pessoa diferente, você leu errado. Porque é um livro que vai te falar muito sobre a realidade negra aqui no Brasil. É um livro que dói, sabe? É um livro que pesa muito no peito, que vai ser um grande exercício de empatia. Eu, como uma mulher branca, eu não sei o que uma pessoa negra, um homem negro, uma mulher negra acabam passando, e ter uma noção dessa experiência através da leitura foi muito impactante, foi muito importante pra mim, pra minha jornada como pessoa, de me colocar no lugar da outra, sabe? E uma coisa que o autor fala aqui no livro, ele vai falar muito sobre colorismo, sobre a diferença entre você ser um homem negro e uma mulher negra, ou você ser uma pessoa negra de pele clara e uma pessoa negra de pele retinta. Ele vai falar muito sobre isso, né? E isso em poucas páginas, isso que eu achei o mais incrível. E aqui ele vai também falar muito sobre qual foi o momento em que ele e os pais tiveram o clique na cabeça deles de realmente cair a ficha de que, opa, eu sou uma pessoa negra. E a gente que é branco não tem isso. A gente não tem, opa, eu sou uma pessoa branca e isso vai me definir. Não, mas a pessoa negra tem. E o autor aborda isso de uma forma muito sensível, muito real, muito cruel, e é como é. Então esse livro, ele mexeu muito comigo. Eu dei 4 estrelas e meia. Ele é um livro que eu falo que todo mundo deveria ler, e foi um livro que mexeu muito comigo. Foi um livro que eu terminei e eu tive que absorver essa história por umas 2 horas antes de ler qualquer outra coisa, porque tem muito impacto mesmo. Eu chorei no final, não tem como não se emocionar, né, mesmo se você não for uma pessoa que chore, né, mas é um livro muito emocionante. É que nem eu falo, é um livro que te dá um aperto no peito enquanto você tá lendo, sabe? Eu tirei meia estrelinha desse livro porque a narrativa, ela é não linear. O livro vai falar um pouco do passado do pai, aí volta pro presente do filho dele, aí vai pro passado da mãe, e assim vai. É um ping-pong entre passado e
presente. E eu confesso que às vezes isso me confundia. Às vezes no começo aí do capítulo eu tinha que parar pra pensar, pera, ele tá falando da infância dele ou da infância do pai? Né? E mesmo o passado que ele conta dos pais não é linear, então às vezes ele vai falar de uma experiência que aconteceu na adolescência da mãe, e depois ele volta pra infância da mãe, enfim. Foi só isso que de vez em quando eu acabava me desconectando um pouco, porque eu tinha que prestar mais atenção, mas tirando isso, é uma escrita impecável. Não é à toa que esse livro ganhou o Prêmio Jabuti em 2021, se não me engano, porque é um livro muito poderoso, é um livro curto, mas é um livro de peso. É um livro muito marcante, eu gostei muito de conhecer, e ele com certeza tá cotado já para se tornar um dos melhores livros que eu li esse ano, porque não tem como, ele é maravilhoso. E fica aqui a minha fortíssima recomendação para vocês, de um livro nacional de muita qualidade. E a segunda leitura que vocês escolheram pra mim no mês de janeiro foi entre dois romances, tá? Eu coloquei pra vocês escolherem entre Raio de Sol e Depois daquele Verão. Eu tava bem na dúvida sobre esses dois romances, porque o Depois daquele Verão, ele tá meio hypadinho no momento, né? A autora já tem outros livros publicados aqui no país. E o Raio de Sol, ele teve seu auge, seu momento de glória um tempo atrás, e eu lembrava de muita gente falando sobre ele. E aí eu tava na dúvida de qual ler, coloquei a votação, e vocês escolheram Depois daquele Verão. Eu tive alguns problemas com esse livro, porque ele é muito parecido com um outro livro que eu li recentemente, que é O Amor e Outras Coisas, da Christina Lauren. Tem um enredo muito parecido, apesar de eu achar que esse que eu li foi melhor. Aqui a gente tem a nossa protagonista Persephone, o apelido dela aqui é Percy, então eu vou chamar ela de Percy, tá? A Percy, quando era adolescente, os pais dela compraram um chalé numa cidade menor, uma cidade interiorana, mais turística, para eles passarem as férias, os feriados, é tipo aquela casa de veraneio, sabe? Que o pessoal lá dos Estados Unidos e Canadá tem o costume de ter. E eles vão pra lá num verão, né, levam algumas coisas, umas mobílias, como se eles estivessem meio que de mudança. Eles vão pra lá e na casa ao lado mora uma moça, uma mulher, e os dois filhos dela. O filho mais velho, na época, se não me engano, tem uns 14 anos, e o mais novo tem uns 12, que é a idade da Percy. Eles acabam se tornando amigos, né, a Percy e esses dois irmãos, e a mãe deles tem o restaurante da cidade. E ela é viúva, o pai deles acabou falecendo um tempinho antes. Então a Percy, ela vai se envolver com o filho mais novo, né, o Sam, eles vão virar muito amigos. E conforme eles foram crescendo, a gente vê que eles vão começando a gostar um do outro, aquela coisa de adolescente, sabe? Pré-adolescente. Só que eles têm essa coisa de que ela passa pouco tempo lá, eles ficam muitos meses sem se ver, porque quando ela não está de férias, ela volta pra cidade dela, né? E depois eles voltam em alguns feriados, enfim. Então eles se veem sazonalmente ao longo do ano. E a gente vai acompanhar essa trajetória. O livro, na verdade, começa quando ela já tem 30 anos, tá? O livro se passa só pelo ponto de vista da Percy. O livro vai começar quando ela já tem seus 30 anos e ela recebe um telefonema do irmão do Sam falando que a mãe deles faleceu. Ah, isso não é spoiler, gente, porque acontece realmente no primeiro capítulo. E ela, aos 30 e poucos anos, se vê voltando pra essa cidadezinha pequena, onde ela teve muitas lembranças, depois de 12 anos sem contato nenhum com esse pessoal. Logo no começo a gente entende, pera, ela ficou 12 anos sem falar com o Sam e com o irmão. E a gente vai intercalando essa narrativa entre presente dos dois com seus 30 e tantos anos, com o passado, desde que eles se conheceram aos 13 anos até o final do ensino médio, quando algo aconteceu, que a gente ainda não sabe no começo do livro, eles terem uma ruptura e não se falarem mais por mais de uma década, até o momento em que a mãe deles acaba falecendo e ela vai voltar para essa cidadezinha para ir no funeral. Essa é uma sinopse muito parecida com a sinopse de Amor e Outras Coisas, da Christina Lauren. E eu tava com muito receio desse livro cair em alguns clichês muito batidos desse tipo de livro, que é, eles se reencontram quando eles já têm 30 e tantos anos, mas um deles está namorando, e aí fica dividido entre um amor do passado e um amor do presente, enfim, eu tava com muito medo de cair em certos clichês, mas graças a Deus não caiu tanto assim, tá, nesse tipo de narrativa, ainda que a autora conseguiu ir pra um lado diferente, e eu achei esse livro bem melhor escrito do que Amor e Outras Coisas. Eu achei que aqui os personagens têm muito mais camadas, que essa construção de personagem, essa construção de narrativa eu achei bem feita. Dá pra perceber a diferença deles mais velhos e deles adolescentes, então a gente nota esse crescimento, a gente nota essa diferença de maturidade mesmo, né, porque é natural. Eu só realmente ficava com essa questão aí do clichêzão, eu ficava tipo, ai meu Deus, será que vai acontecer tal coisa? E realmente, algumas decisões de enredo que a autora escolheu me decepcionaram um pouco, mas faz sentido
pro que ela se propôs e a forma que ela resolveu esse plot, esse clichê, de certa forma, eu achei ok, eu achei dentro da realidade, né? Então dá pra dizer que foi um livro bom, foi um livro que eu aproveitei a leitura, que eu gostei de acompanhar esse relacionamento se construindo, tá? Então, apesar de eu comparar muito, né, eu acho que foi um azar que eu tive, que eu li os livros muito perto um do outro, né? Eu acho que não teve um mês de diferença. Então eu tava com a história do outro muito fresca na minha cabeça. Então eu sempre acabava comparando, sabe? As histórias às vezes parece que se misturavam na minha cabeça, mas foi uma infelicidade eu ter lido um tão perto do outro. Mas se for pra falar pra vocês escolherem um deles, leiam depois daquele verão, porque é bem melhor, tá? Foi um livro que eu gostei, apesar desses pesares, tá? Eu dei 4 estrelas pra ele. E eu gostei da forma madura que a autora resolveu tudo, com uma conversa, né? A gente não tem aquele dramalhão aqui de casal que não conversa, que não deixa as coisas esclarecidas, sabe? Então aqui eu acho que ela resolveu de uma forma bem amadurecida e eu gostei disso, tá? Então, no geral, foi uma experiência boa, uma experiência agradável, a escrita da autora é bem legal. No começo do livro eu falava, eu prefiro as cenas do presente. Aí depois do meio do livro eu já tava gostando muito das cenas do passado também, então eu ficava nessa, sabe? E eu indico pra vocês aí, pra quem quer um romance com um pouquinho mais de carga dramática, né? Pra quem gosta desse tipo de livro, acho que é um prato cheio, porque a escrita é bem boa, bem satisfatória. Então, esses foram os livros que vocês escolheram pra eu ler no mês de janeiro. Eu gostei bastante, eu sempre gosto de pedir a opinião de vocês de vez em quando. Então, se você não me segue lá no Instagram, já me segue, porque volta e meia eu faço uma enquetezinha dessa pra vocês escolherem as minhas leituras. Isso vai acontecer mais vezes ao longo do ano, com toda certeza, tá? E aí eu vou compilando essas decisões de vocês e vou trazendo mais vídeos como este aqui. Então, gostaria de agradecer muito a quem votou, a quem participou. Vocês gostam bastante quando eu faço esse tipo de interação lá, né? Muito obrigada, vocês realmente me ajudam muito quando eu faço isso. Muito obrigada também pela sua atenção neste vídeo aqui até o final. Não esquece que a gente tem um compromisso marcado semana que vem com o próximo vídeo. Um beijão, tchau!